Yo voy a hablar de educación en pandemia, nada más. Sí. Yo creo que Marianela, te doy la palabra, son las 4 en punto. ¿Mm? Correcto, sí, empezamos. Bien, sean todos y todas muy bienvenidos al primer encuentro de pedagogía hospitalaria, promoviendo una educación con equidad e igualdad. Antes de iniciar, queremos señalarles que en el lado derecho inferior de su menú se encuentra el botón Interpretación. Presiónenlo para seleccionar el idioma en que escucharán las presentaciones. Como es sabido, la pandemia que estamos sufriendo ha trastocado la vida en todos los ámbitos, entre estos el de la educación en general y la pedagogía hospitalaria en particular. No estamos ajenos a este suceso. Hemos debido acomodarnos a la contingencia, realizando clases de manera remota, salvando los obstáculos que aquello ha implicado tanto para los estudiantes como para los docentes. No obstante, entre todas las barreras que han surgido, la modalidad online nos ofrece la oportunidad de reunirnos a pesar de las medidas de seguridad y las distancias. Es en este contexto que Redlace ha decidido ofrecer estos encuentros como una forma de aportar en la capacitación permanente, compartiendo con expertos de diferentes países y enriqueciéndonos con las experiencias innovadoras. Todo ello a fin de fortalecer la práctica pedagógica en beneficio de los estudiantes en situación de enfermedad. Entre las organizaciones que avalan los encuentros está el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, aliado estratégico de la pedagogía hospitalaria. Nos ha apoyado en la validación de diferentes instrumentos no vinculantes que ofrecen lineamientos en política educativa relacionados con la pedagogía hospitalaria para los países de la región. Hoy contamos con la presencia del presidente del Parlatino, el senador de la República de Chile, don Jaime Pizarro, quien se dirigirá a los presentes para inaugurar el ciclo de encuentro. Senador Pizarro. Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Jorge en todo caso, pero no se preocupe porque tengo un hermano Jaime y además el jugador de fútbol que el conocido se llama Jaime Pizarro, así que Ya. siempre, no se haga problema. Disculpe. Oye, bueno, lo primero es agradecer la invitación a participar de estos encuentros de pedagogía hospitalaria. Nosotros tenemos una relación bastante larga ya con la red latinoamericana y del Caribe por el derecho a la educación a los niños, jóvenes que se encuentran hospitalizados o con tratamiento. Y efectivamente, tal como ustedes decían en la introducción y antes conversábamos, esta pandemia que estamos sufriendo nos ha obligado a adaptarnos en todo tipo de cosas, fundamentalmente el cambio que ha generado en materia de educación, el cierre de los colegios, la forma de relacionarse, ha sido un problema y es un problema delicado y grave, pero también puede ser una oportunidad. Y puede ser una oportunidad si es que somos capaces de fortalecer, por ejemplo, lo que es la educación a distancia. Años atrás, a propósito de los dos amigos brasileños que tenemos, con el programa virtual Educa, se dio inicio en la zona de San José, en Brasil, a un programa que dura hasta el día de hoy, donde por primera vez se estaba experimentando esta educación a distancia y sobre todo orientada a aquellos jóvenes o adultos también que no tenían posibilidades de tener un acceso presencial. Digo esto porque en el Parlamento Latinoamericano tuvimos que prácticamente cambiar y modificar toda nuestra agenda de trabajo, la forma de trabajar y además los temas. Y todo lo que hemos hecho en las distintas comisiones permanentes del Parlamento Latinoamericano y Caribeño tienen que ver con la pandemia, tienen que ver con el tema de educación, tienen que ver con la seguridad alimentaria, tiene que ver con una situación que es gravísima de violencia intrafamiliar, de violencia de género que se ha generado producto de
la obligación de la permanencia o la convivencia en los distintos hogares. Y esto es, lamentablemente, es algo que se da en todas las sociedades, en nuestra Latinoamérica, que tiene resabios machistas demasiado grandes y que realmente nos están colocando en una situación muy compleja. Nosotros, como les decía, desde el punto de vista del Parlamento, desde el año 2013 que venimos trabajando con la red de ustedes, y eso ha permitido que nuestra Asamblea el año 2015 aprobó una ley marco sobre el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados o en situación de enfermedad. Eso en la idea de poder darle una prioridad y colocar el tema de la educación hospitalaria encima de las prioridades de la sociedad. Es muy poco conocido el hecho de la educación que se entrega a los niños y jóvenes que están en esa situación. Y por lo tanto, a nosotros nos pareció que es una de las materias que hay que relevar porque forma parte de nuestro ideario, de nuestros objetivos como organismo internacional parlamentario, el entregar igualdad de oportunidades y terminar con algunos ámbitos de discriminación que todavía existen. En mayo del año pasado se hizo un foro muy importante, un congreso internacional de pedagogía hospitalaria en la sede de nuestro Parlamento en Panamá, cosa que a nosotros nos tiene muy orgullosos. Hemos trabajado, como les decía, en la Comisión de Niñez, en la Comisión de Equidad de Género, en las comisiones de Salud, en las comisiones de Agricultura, en las comisiones de Medio Ambiente, porque al final todos los temas están relacionados y hemos estado enfocados en garantizar, o digamos, sí, bien digo, garantizar las cadenas de suministro mínima y la libre circulación de los bienes que son esenciales para superar esta pandemia y que hoy día, lamentablemente, en nuestra América Latina están haciendo más estrago que en ninguna otra parte del mundo. Las cifras que nosotros tenemos son tremendamente malas y lo que es peor, en algunos casos siguen aumentando y no se ve que podamos tener un control adecuado. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Ha hecho una situación de crisis, no solo en lo sanitario, sino una crisis económica y social muy grave que está generando un deterioro en el crecimiento de nuestras economías, una baja gigantesca en los ingresos y, por ende, también niveles de desempleo nunca vistos. Todos los países de Latinoamérica están pasando por una crisis que es extraordinariamente grave. ¿Eso qué implica en la práctica? Implica volver en muchos casos a niveles de pobreza que creíamos superados, implica incerteza, incertidumbre, inquietud, estrés, tensión, problemas de salud mental, etcétera, en cada uno de los hogares nuestros. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que las medidas que se puedan tomar necesariamente requieren de una coordinación a nivel internacional. Recién Rebeca decía, bueno, mientras no tengamos vacuna, no vamos a poder pensar en un horizonte de salida. Y ojalá tengamos vacuna luego, pero nuestra obligación es que esas vacunas, y lo hemos planteado así en el Parlamento Latinoamericano, lleguen de manera rápida y a todos los habitantes de la humanidad. No solo a los que van a poder financiar las vacunas, no solo a los que las están inventando, las están produciendo, o los que tienen los recursos para pagarlas. Y eso tiene que ser un compromiso de la humanidad, porque si no, quiere decir que podemos tener zonas a lo mejor en mejores condiciones, pero hay otras que sí van a seguir sufriendo este flagelo. Así que yo les agradezco mucho la invitación a participar con ustedes. Creo que este es un programa muy importante. Nosotros mañana tenemos reunión de todo el componente latinoamericano con el que trabajamos en las relaciones con Europa y dentro de América Latina, y yo los voy a invitar, les voy a convocar a todos los dirigentes de cada uno de los parlamentos subregionales que puedan participar en el programa que ustedes están comenzando a desarrollar, y ojalá los podamos acompañar. Aprovecho de saludar a don Alfredo, que es nuestro
encargado de todo el área educacional y de contenido del Parlamento Latinoamericano. Así que muchas gracias, Silvia, no les quito más tiempo y me encantaría poder escuchar las ponencias que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias a ustedes, senador. Compartimos sus votos, ¿verdad?, porque nuestra región tenga una buena salida, ¿verdad?, en todo esto que nos está aconteciendo. Y agradecemos, obviamente, ¿verdad?, su apoyo para con la pedagogía hospitalaria. A continuación, en representación del Consejo de Administración de la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes en Situación de Enfermedad, la doctora Silvia Riquelme se dirigirá a los presentes para darnos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, senador Pizarro, Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano, Alfredo Jiménez también, secretario técnico del Parlamento Latinoamericano, la señora Rebeca Otero, que nos acompaña hoy día también acá, del UNESCO Brasilia, al doctor Anderson Rosa también, que nos acompaña también hoy día en este panel, a nuestras panelistas Yubitsa y Daniela, a todos los representantes del Ministerio de Salud y Educación de la región, que hoy día también nos están acompañando, a nuestros avales, que son de la Universidad Silva Enríquez de Chile, a Rocío Valverde de la Universidad Santa Paula de Costa Rica, a representantes de la Facultad Paulista de Ciencias de la Salud de Sao Paulo, a los representantes de Doctora Santillana, que también nos han acompañado durante todo este proceso, durante más de 10 años, que nos han acompañado a publicar nuestros encuentros, nuestros congresos. Y a todos los presentes, profesores, estudiantes, sé que hay muchos estudiantes aquí presentes, y también quiere seguir un poco con lo que comentaba el senador Pizarro, en lo que significaba para nosotros este cambio de paradigma tan grande en América Latina y en el mundo, y que obviamente ha afectado a los más vulnerables, tanto en la educación, en la salud y obviamente en la economía. Nosotros como Red LACE hemos querido organizar estos encuentros justamente para apoyar a los profesores y a todos los que trabajan en este contexto educativo, ¿no es cierto?, que es un contexto bastante diferente al que todos los profesores normalmente trabajamos, pero este es un poco más complejo, y queremos estar presentes con ellos en estos encuentros, dándole toda la gama que podemos dar, tanto en los ejes de socioemocionales, educativos y de políticas públicas, porque justamente una de las razones con quien trabajamos es con los ministerios de educación, para poder, como lo hablaba el senador Pizarro, poder dar cuenta, ¿no es cierto?, de una ley marco que se trabajó durante mucho tiempo y que ha servido como un paraguas para los ministerios y para los países de poder aplicar y poder tomar normativas con respecto a la pedagogía hospitalaria, que ha sido un soporte muy importante. Primero sacamos la Declaración de los Derechos del Niño, que también fue aprobada por el Parlamento Latinoamericano, y luego nuestra ley marco, que ha servido, como les digo, de paraguas para que los ministerios de Educación y de Salud de América Latina puedan tomar el tema de la pedagogía hospitalaria como se merecen los niños que están en situación de enfermedad u hospitalizados. Así que yo agradezco la presencia de todas las personas aquí, de los panelistas, como les digo, todos los representantes que están de ministerios acá y de diferentes instituciones como UNESCO y el Parlamento Latinoamericano, que han sido organizaciones que nos han apoyado durante todo este trayecto. Nosotros nacimos el año 2006 en las oficinas de UNESCO regional aquí en Chile. Así que hemos partido con UNESCO desde los inicios, luego con el Parlamento Latinoamericano, luego con los ministerios, y así hemos hecho todo un camino durante estos 16 años que estamos trabajando en la pedagogía hospitalaria, y queremos seguir entregando a nuestros profesores, a nuestras personas que trabajan en este contexto, las mejores herramientas para que ellos puedan estar en cada uno de estos hospitales, que ha sido muy fuerte. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañan, y dejo la palabra al primer representante que nos va a dar la conferencia. Muchas gracias, Silvia. Vamos a presentar a la señora María Rebeca Otero Gómez, quien antes de ingresar a la UNESCO trabajó en la Universidad de Campinas para el Gobierno Federal de Brasil durante 15 años. Posteriormente obtuvo un máster en Ciencias de la Salud en la Universidad de Brasilia, donde estudió el comportamiento, actitudes y prácticas de los jóvenes brasileños de sexo masculino con prevalencia general de VIH-Sida.
Además, es especialista en salud pública por la Universidad de Campinas. Tiene perfeccionamiento en evaluación y planificación educacional realizado en el Instituto Internacional de Planificación en Educación de UNESCO París. Ella nos presentará el tema de educación en tiempos de pandemia. María Rebeca, le damos la palabra. Ese micrófono. Está sin micrófono. No, perdón, perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, gostaria primeiramente de agradecer a todo, a cumprimentar o senador Jorge Pizarro, saudá-lo em nome do Parlamento Latino-Americano, saudar também a doutora Silvia, da Rede Latino-Americana e do Caribe, pelo direito à educação de ninhos e ninhas jovens em situação de enfermidade. Gostaria de, em nome da Oficina Regional da UNESCO no Chile, né, a OREALC, Oficina Regional Latino-Americana e do Caribe para a Educação, e também do Escritório da UNESCO no Brasil, o qual eu trabalho, gostaria de agradecer o convite a participar desse evento que é tão relevante, em especial nesse momento que nós vivemos, que é um momento de refletirmos todos os aspectos relacionados à saúde, à educação, à economia e enfrentarmos juntos essa crise que estamos vivendo. A minha apresentação vem no sentido de falar para vocês um pouco sobre as questões relacionadas à educação em tempos de pandemia. Eu gostaria de iniciar lembrando que em 2015, 195 países firmaram um acordo junto à Organização das Nações Unidas em torno de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentre esses objetivos, nós temos um objetivo que é o objetivo 4, que é alcançar uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade para todos e também contribuir para a aprendizagem ao longo da vida. 5 anos depois, agora em 2020, estamos enfrentando a pandemia do Covid-19 e muitos desafios foram potencializados. A UNESCO mostrou que mais de 1 milhão de estudantes foram afetados pela pandemia, ou seja, quase 1,5 milhão de estudantes foram afetados pela pandemia do Covid-19, deixando de ter aulas presenciais em diversos países do mundo. Na nossa região da América Latina e do Caribe, 165 milhões de estudantes deixaram de ter aulas presenciais. É fato que já havia, antes da pandemia, uma grande desigualdade, vários problemas educacionais relacionados à qualidade nos países da região. Mas o que a pandemia nos trouxe é que ela evidenciou e acentuou esses problemas, ou seja, colocou numa vitrine esses problemas foram enxergados mais rapidamente, né? Os países, eles tomaram diversas medidas mediante essa crise, né? Grande parte deles, das medidas adotadas, se relacionam à suspensão das aulas presenciais em todos os níveis educativos. Além do fechamento das escolas, um fator que causou um grande impacto aos estudantes foi a suspensão também da alimentação escolar. Sabemos que na nossa região, muitos estudantes dependem da alimentação escolar para suas necessidades diárias de nutrição. Para minimizar esses efeitos, dos 33 países da região, 13 deram início à entrega de kits de alimentação ou iniciaram algum processo de transferência de renda ou vale alimentação para as famílias dos estudantes. Em países continentais como o Brasil, por exemplo, as secretarias estaduais e municipais de educação, são mais de 5.000 secretarias municipais e 27 estaduais, responderam, claro, de acordo com cada realidade, né? Não tendo uma resposta a esses quesitos igual em todos os estados.
As atividades recreativas e culturais ligadas às escolas também foram suspensas. Estabeleceu-se o ensino remoto ou à distância, na maioria das localidades, mas as estratégias foram de acordo com as condições encontradas nas escolas, nos sistemas educativos e de acordo com as condições dos estudantes. A aprendizagem online foi uma modalidade pensada por todos, mas logo foram identificados desafios para sua implementação, principalmente aqui na nossa região. Estudantes moradores de áreas mais vulneráveis não tinham tecnologia, conhecimento tecnológico ou internet rápida para esse tipo de ensino. Outras modalidades de educação remota foram pensadas, desde transmissão de aulas ou programas educativos por meio de televisão ou por meio de rádio, entrega de equipamentos tecnológicos ou mesmo entrega de materiais impressos para os estudantes, em muitos casos, em áreas rurais em especial. A formação docente para a utilização das ferramentas, uso e manejo das tecnologias foram consideradas também em 14 países da região. Tendo esse quadro, eu gostaria de destacar 5 grandes desafios que temos para enfrentar e avaliar quando falamos de gestão de sistemas educacionais. O primeiro desafio que eu aponto ainda é o desafio do acesso. Muitos países já tinham alcançado um grande acesso à educação, em especial na educação primária, cerca de quase 100% de acesso à educação primária. Mas esse acesso está sendo desafiado pela pandemia. Muitos estudantes em áreas vulneráveis não estão conseguindo seus estudos. Mesmo onde as escolas reabriram ou onde não reabriram, quando reabrirem, o desafio vai persistir, porque as escolas terão que manter o distanciamento social entre os estudantes, terão que providenciar transporte até a escola que possa ser seguro para essas crianças, né? E isso tudo vai influenciar o acesso delas à educação. A educação infantil também, eu destaco, né, em países, por exemplo, como o Brasil, vinha sendo expandida, né? E isso vai também ser impactado com essa crise, com essa pandemia. Em definições no quesito da educação infantil e como ela deverá ser abordada mediante essa pandemia, também é uma ameaça para o acesso às escolas, para o acesso dos estudantes ao sistema educacional. As desigualdades se aprofundaram, crianças mais vulneráveis, por exemplo, de pais analfabetos ou com baixa escolaridade, sem equipamentos e vivendo em áreas vulneráveis, estão tendo maiores dificuldades de manter o engajamento e, como consequência, podem abandonar os estudos. O engajamento se tornou importante para manter os estudantes no sistema educacional. Na medida que os meses foram passando durante a pandemia, o risco de abandono escolar para muitos estudantes vulneráveis se acentuou. A Unesco sempre coloca, sempre que vou falar e coloco, a questão do engajamento é extremamente importante, mais do que o aprendizado, porque o engajamento ele mantém a criança ativa num processo de aprendizagem e consegue, pelo menos, garantir que ela retenha o que ela já aprendeu antes, né? E não abandone a escola. Então, é muito importante esse engajamento de alguma forma, com alguma maneira de engajar esses estudantes. O segundo desafio que eu coloco, né, além do desafio do acesso, é o desafio da qualidade. Esse é mais complexo ainda. Para alcançarmos a qualidade, temos que mexer em diversos fatores que conjuntamente podem garantir uma certa qualidade ao sistema educacional. O primeiro aspecto que eu coloco e que está sendo impactado nesse momento é o da infraestrutura. É preciso termos escolas seguras, escolas acolhedoras, escolas promotoras de saúde para os estudantes, funcionários e professores. Teremos que manter distanciamento social, a escola tem que fornecer equipamentos de proteção individual, então a infraestrutura da escola
vai ter que mudar quando retornar às aulas ou mesmo onde já retornou. Então, essa infraestrutura tem que ser melhor adaptada, tem que ser organizada. A gente sabe que em muitos países da nossa região, aqui mesmo no país que eu moro, no Brasil, a gente ainda tem muitas escolas com grandes desafios, que não têm, às vezes, água potável, ou mesmo banheiro suficiente, ou espaço físico para manter um distanciamento social. Então, isso tudo vai ter que ser repensado. É um grande desafio, porque a qualidade está diretamente ligada a isso. O segundo ponto relacionado ao desafio da qualidade é a tecnologia. A tecnologia deve ser acessível na escola e fora dela, para professores e para estudantes. Em geral, os estudantes da região da América Latina e Caribe dispõem de computadores e conexão para a internet, mas ainda o acesso é muito desigual. As diferenças socioeconômicas e culturais têm grande influência nos países da nossa região. Exceção, a gente tem alguns países que são exceção nesse sentido, como, por exemplo, o Chile, o próprio Uruguai, que contam com maior acesso a equipamentos, segundo algumas pesquisas que nós já tivemos acesso, como, por exemplo, a pesquisa Kids Online, que é realizada aqui pelo nosso Centro de Categoria 2, o CETIC, aqui no Brasil. Vale destacar também que a desigualdade no acesso a oportunidades educativas por via digital aumenta as brechas pré-existentes em matéria de acesso à informação e ao conhecimento. Mais além desse processo de aprendizagem digital, também exacerba a socialização e a inclusão em geral. É central que as políticas de promoção de um acesso mais igualitário à tecnologia comece por reconhecer as diferentes dimensões que estruturam as desigualdades sociais na região e trabalhar intencionalmente para revertê-las. Outro aspecto importante, além da questão da aprendizagem por meio da tecnologia e da conectividade, é formar estudantes e professores para a gestão de risco, assim como também proteger o estudante do cyberbullying, do tempo excessivo de conexão, entre outros problemas que podem surgir. Já está surgindo estudos que colocam essa questão do uso excessivo das tecnologias também, trazendo problemas de saúde. Neste sentido, a Unesco desenvolveu e vem desenvolvendo desde 2008 uma série de padrões para a utilização das tecnologias de comunicação e informação. Exemplo é, recentemente, o ano passado, a publicação do Marco de Competências dos Docentes em Matéria de Tecnologia de Informação e Comunicação, que inclui 18 competências organizadas em torno de 6 aspectos da prática profissional dos docentes. Ou seja, a compreensão das tecnologias, o currículo e avaliação, a pedagogia, competências digitais, organização e administração e aprendizagem dos docentes. Para que possamos alcançar as metas do ODS 4, em especial a qualidade, faz-se necessário para os dias de hoje que professores contem com as competências para usar as tecnologias de comunicação e informação na sua prática, ou seja, a tecnologia veio para ficar. O terceiro ponto que eu coloco também relacionado ao desafio da qualidade é o currículo e a pedagogia. Nós tivemos impacto, né, nas aprendizagens e impacto curricular. Manter as aprendizagens, o calendário escolar e formas de implementação do currículo se tornou um grande desafio. Teve que ser levado em consideração uma flexibilização do calendário escolar, na maioria dos lugares, as possibilidades de realizar educação à distância ou remota, entre outras. Professores e estudantes tiveram que rapidamente se adequarem à nova forma de ensinar e se relacionar com seus alunos, bem como os pais de alunos tiveram que aprender a dar apoio presencial, a estar também participando mais integralmente da educação dos seus filhos, dessa educação remota que foi montada, de certa forma, às pressas por todos. Os sistemas educacionais tiveram que tomar decisões importantes, considerar um novo contexto para a implementação curricular,
elaborar conteúdos à distância, formar professores em uso de tecnologia, entre outros. É importante que os ajustes curriculares e dos recursos pedagógicos levem sempre em consideração as necessidades de grupo com maior chance de exclusão. Exemplo, estudantes com necessidades especiais, ou seja, indígenas, estudantes de áreas rurais, todos os estudantes que têm características diferenciadas e que necessitam especial atenção neste momento e sempre. As habilidades socioemocionais tornaram-se também necessárias e nesse momento muito especialmente, como por exemplo, a solidariedade, a empatia, a não discriminação, a tolerância. É necessário incluir essas habilidades o quanto antes nos currículos e na formação de professores. Infelizmente, em muitos locais, a gente ainda não tem essa inclusão. Esse contexto de pandemia gerou e gerará impactos psicossociais importantes e a escola deve ter condições, em parceria com os serviços de saúde, de atender e formar no sentido de minimizar esses impactos causados. A adaptação dos processos de avaliação deve ser feita também. Muito provavelmente, veremos o impacto dessa crise nos diversos níveis de ensino, do primário à educação superior. E isso vai aparecer nas próximas avaliações e estudos. Muito provavelmente, vamos comprovar um aprofundamento das desigualdades educativas já existentes e um acesso desigual à cobertura curricular. Também a questão dos docentes, a qualificação e a manutenção dos docentes no sistema é ponto essencial para uma educação de qualidade. E para os docentes, eu destaco 3 aspectos. O primeiro, a formação em tecnologia, que eu já falei mais acima, que ela é essencial. A tecnologia veio para ficar. É necessário o professor adquirir as habilidades, a familiaridade, o domínio das ferramentas, para que possa oferecer um processo pedagógico participativo aos estudantes. O segundo ponto na formação seria a formação nas habilidades socioemocionais. São essenciais para o próprio professor e para formar seus estudantes. Ajuda a reduzir violências no ambiente escolar e no ambiente doméstico, a enfrentar problemas e fracassos. Oferece domínio das emoções. Nesse momento da pandemia, nunca teve tão clara a necessidade de que os docentes e estudantes devem dominar essas habilidades. Devem ser estimuladas com as crianças desde a educação infantil e por todo o percurso da educação formal. Nesse momento de pandemia, onde uma série de problemas psicológicos foram exacerbados, como medo, intolerância, individualismo, fragilidade, falta de confiança, é necessário que trabalhemos habilidades que minimizem o aparecimento desses problemas. Para os docentes também, a autonomia e o protagonismo é importante. Para alcançar essa autonomia necessária dos docentes para o processo educativo e para ser um professor protagonista, eles devem sempre estar abertos a novos conhecimentos e aprender com seus estudantes e comunidades. O apoio aos docentes com garantia de postos de trabalho e oferta de condições para a continuidade é essencial. O apoio psicossocial também é muito importante nesse momento para os docentes. Além da questão docente, também para alcançarmos, enfrentarmos esse desafio da qualidade, o planejamento e a gestão para o alcance da qualidade é importante. Durante a pandemia, todo o planejamento foi colocado abaixo. Um planejamento que incluía aspectos relacionados ao novo normal, deve ser elaborado com orçamento suficiente para sua implementação. Também é muito relevante um planejamento para as crises futuras. Nessa crise nós vimos que nenhum Ministério da Educação, a maior parte deles, as escolas, as secretarias de educação, os departamentos, eles não tinham um plano emergencial. É necessário ter um plano emergencial para momentos de crise, para momentos de emergência, e eles acontecem. Estamos vendo.
Também é importante para o desafio da qualidade um terceiro ponto, que é a participação juvenil e da comunidade. É um elemento essencial para uma educação transformadora e pode ajudar a transformar os cidadãos em cidadãos globais que qualifiquem sua vida, a da sua comunidade, que qualifiquem a vida do seu planeta. Então, a participação é muito importante. E se o acesso, nesse momento de educação remota, o acesso às tecnologias por uma parcela da população é dificultado, essa participação fica comprometida. Então, é muito importante trabalharmos para garantir essa participação. Ela é essencial para a educação ter qualidade. Se nós não temos participação, a educação não tem qualidade. O terceiro desafio, né, fora o desafio de acesso e da qualidade, é o desafio da equidade e inclusão. As desigualdades existentes foram acentuadas com a pandemia. Exemplo é que meninas podem ter maior dificuldade de continuar seus estudos em muitos países onde as questões relacionadas a gênero ainda prevalecem. Para muitas mulheres e crianças, o confinamento muitas vezes significou uma exacerbação da carga de trabalho doméstico e que tem consequências para a aprendizagem. Já tem estudos comprovando, se não me falha a memória, conduzidos pela CEPAL, de meninas que tiveram, durante esse período de pandemia, o tempo dedicado ao estudo reduzido. Então, os gestores devem estar atentos, as famílias também a este quesito. É necessário também pensar nas desigualdades e nos excluídos quando fazemos planejamento. Os mais vulneráveis devem ser buscados pelas escolas para que não abandonem a educação. Nós temos que fazer busca ativa dessas pessoas. Os gestores educacionais e docentes devem centrar esforços nos grupos mais vulneráveis e marginalizados. E esses grupos incluem os indígenas, as populações rurais, afrodescendentes, refugiados e imigrantes, que agora é bastante grande na nossa região, populações socioeconomicamente desfavorecidas e pessoas com necessidades especiais. Todos esses grupos têm maior chance de abandonar a escola e de serem excluídos do sistema educacional. O quarto desafio e último desafio é o desafio da aprendizagem e o desafio da conclusão. A Unesco no Brasil, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, elaborou um estudo que comprova a exclusão intraescolar, ou seja, crianças que estão na escola e no sistema educativo e que não aprendem, isso antes da pandemia. O estudo mostrou que estudantes de populações socioeconômicas desfavorecidas tinham maior risco dessa exclusão intraescolar. Muito provavelmente, este fato será exacerbado após a pandemia, ou foi exacerbado. Um número maior de estudantes vão deixar ou deixaram de aprender nesse momento de crise. Precisamos criar mecanismos educacionais para conhecer esse diagnóstico, saber quem são esses estudantes e criar mecanismo para minimizar este aspecto. Uma avaliação diagnóstica bem feita é essencial em um momento de volta às aulas e de dar a verdadeira oportunidade para todos e todas de aprendizagem. Não deixar ninguém para trás deve ser nosso grande objetivo nesse momento. A educação é um direito de todos e todas. Muito obrigada. Agradecemos a María Rebeca sus grandes aportes, ha puesto en relieve las grandes necesidades, ¿verdad?, que surgen en la educación y que va a exigir ciertamente tanto de los gobiernos como de los profesores un gran compromiso para sacar adelante, ¿verdad?, a los niños, niñas y jóvenes de nuestra región. Muchas gracias, María Rebeca. Para continuar con nuestro panel, recibiremos al profesor Dr. Anderson Rosa. Él es enfermero, máster y doctor en ciencias por la Escuela Paulista de Enfermería de la Universidad Federal de Sao Paulo. Actualmente es decano de Asuntos Estudiantiles de dicha universidad y coordinador del programa de extensión universitaria
Comunidad, Salud, Asistencia Social, Educación y Derechos Humanos, y el proyecto Periferia de los Sueños, que trabaja con personas en situación de calle en la ciudad de Sao Paulo. Autor de varios libros y artículos científicos. Actualmente coordina el proyecto de formación, promoción de la salud mental en las escuelas, vinculado al programa Conviva de la Secretaría de Educación del Estado de Sao Paulo. Professor Anderson, lo escuchamos. Muito obrigado, é um prazer. Quero agradecer o convite, parabenizar a realização desse evento. É um prazer, uma satisfação poder falar com colegas de diferentes países, poder trocar experiência, trocar ideias. Acredito que um momento tão difícil como esse que a gente vive exige essa nossa união e o compartilhamento dos conhecimentos que a gente tem. Faço um agradecimento em nome do senador José Pizarro e a doutora Silvia, a toda a organização, né, desse evento. E espero poder contribuir, né, um pouco com a discussão. Peço, se possível, que coloquem a apresentação. Ou não sei se eu coloco por aqui também, o que for mais fácil. E aí a Rebeca, né, fez uma ótima fala e me ajudou demais para conseguir fazer a minha fala. Eu acredito que a gente já vivia questões educacionais, né, sobretudo falar de educação em momentos de maior vulnerabilidade é sempre um desafio, né, então isso estava posto como objeto específico da atuação de quem trabalha na área hospitalar com educação. Mas eu acho que agora também isso aparece nas escolas de uma maneira geral de forma muito mais clara, né? Não que esses problemas não existissem. Então a questão da saúde mental, do adoecimento das crianças e de adolescentes, eu acho que já interferia no processo de aprendizagem nas escolas, mas me parece que agora, né, com a tragédia dessa pandemia, a gente parou para refletir, para criar soluções, né? Espero que a gente possa criar melhores soluções e, ao final dessa pandemia, que as escolas e o processo educacional consiga se reinventar, né? Então, eu sinto dessa forma. Não sou um especialista do tema, né, da questão educacional hospitalar, mas eu sou enfermeiro, né, então atuei muito tempo no ambiente hospitalar, e, inclusive com crianças e adolescentes, e hoje professor e pró-reitor de assuntos estudantis. Tenho, enquanto gestor, um desafio de pensar a própria educação da universidade, que também não é fácil, né? Há de se supor que, sendo adultos, a gente teria melhores condições de fazer o ensino à distância, mas a gente não tem, né? Rebeca pontuou importantíssimas questões a respeito das desigualdades sociais que a gente tem. Então, a gente não tem uma boa distribuição dos recursos, do acesso à internet, então são desafios que temos que superar nesse momento. E eu fui convidado muito recentemente a colaborar com a Secretaria de Educação, né, aqui da cidade, do estado de São Paulo, né, então é o maior estado, mais populoso que a gente tem aqui no Brasil, e a gente está pensando muito as questões de saúde mental e como elas interferem na educação, então é um pouco desse ponto de vista que eu vou compartilhar e vou falar um pouco com vocês. E aí, no meio desse processo formativo, né, que era direcionado aos professores da escola para falar sobre saúde mental, a gente foi surpreendido com a pandemia, né, e, obviamente, a pandemia afeta a nossa saúde mental, então é um pouco dessa experiência que eu gostaria de compartilhar. Bom, espero que vocês enxerguem a apresentação, né? Preparei aqui alguns slides. Então, a primeira questão, né, que eu me proponho a tentar conversar e talvez responder é a respeito do que é saúde mental, né? E aí eu vou tentar fazer isso de uma forma o mais simples possível, entendendo que a gente tem aqui como público, né, dessa nossa atividade, profissionais de diferentes áreas, né, muitos deles da educação, e às vezes falar desses termos mais técnicos da área da saúde amedronta um pouco, né? Então acho que a ideia da apresentação é a gente poder desmistificar um pouco desse conhecimento técnico sobre a saúde mental. E aí, né, esses dois
colaboradores da minha apresentação. Eu não sei se o áudio vai ser possível de ouvir, espero que sim, né? Mas eles fizeram parte dessa formação que a gente fez nas escolas, né? Então está autorizado o uso desses vídeos e eles tentam contar para a gente o que é saúde mental. Conseguiram ouvir o vídeo? Sim? Muito baixo. Se você puder repetir o que ele respondeu. Eu vou tentar traduzir muito rapidamente o que ele falou, né? Então, ele resume em uma frase, que saúde mental é a saúde da cabeça. Né? Então, por que eu trago uma frase de uma criança, né, ainda bem jovem, para que a gente não tire a autonomia, né, dos nossos jovens quando a gente vai discutir uma questão complexa como a saúde mental. Então, ainda que eles tenham dificuldade de enunciar, né, o que é a saúde mental, eles já têm as suas próprias concepções. Né? Eu vou deixar depois a apresentação à disposição, acho que vocês podem ouvir melhor os áudios depois, e vou tentar passar o outro aqui, pelo menos um pedaço. Bom, eu percebi aí pelo chat que está difícil de entender. Eu vou deixar os áudios para vocês e vou resumir o que ele tenta dizer. Né? Então, ele também faz uma associação de que a saúde mental é aquilo que a gente tem dentro da cabeça e ele já, por ser um adolescente, ele consegue elaborar muito melhor essa questão. Né? Então, já começa a ficar como uma sugestão para a gente trabalhar com a saúde mental no ambiente de educação, seja dentro da escola ou no hospital, que a idade dessa criança, né, ou desse adolescente influencia demais, né, porque a saúde mental é também um processo de desenvolvimento, tanto biológico do nosso cérebro, mas é um processo também de desenvolvimento da nossa linguagem. Né? Então, o adolescente ele consegue elaborar muito melhor a concepção que ele tem a respeito da saúde mental, inclusive com a abstração que é necessária, né, que compõe a nossa saúde mental, uma parte daquilo que é a nossa consciência, aquilo que a gente pensa sobre as coisas, aquilo que a gente acredita. Né? Uma criança tem mais dificuldade de lidar com isso. A gente vai aprofundar um pouco essas diferenças ao longo da minha fala aqui sobre como atuar, né, com crianças e adolescentes a respeito dessas questões de saúde mental. De forma muito simples, então, o enunciado sobre o que é a saúde mental, então seria essa nossa capacidade de lidar com os desafios, né? E aí lembrar que a saúde mental não é estar feliz o tempo inteiro, mas é justamente a gente ter recursos, né, pessoais para lidar com momentos difíceis, né? E por isso que a nossa saúde mental ela é tão desafiada num momento como esse dessa pandemia. Ela envolve habilidades complexas, né, que são habilidades cognitivas, habilidades emocionais, de comunicação e comportamentais. Eu selecionei principalmente essas porque acredito que são as mais importantes para a gente pensar na relação entre educação e saúde mental. Né? Então, qualquer problema em alguma dessas habilidades compromete o processo educacional. Então, isso faz, pelo menos para mim, muito óbvio a importância, né, da gente discutir mais no âmbito da educação a importância da saúde mental e da saúde emocional. Né? A Rebeca trouxe muito bem aí na sua fala como um dos desafios a gente lidar com as habilidades socioemocionais. Sem trabalhar com isso, certamente o nosso processo de ensino-aprendizagem ele estará limitado, né, para um certo grupo de pessoas que eventualmente tenham problemas em algumas dessas áreas. A gente tem um conceito, né, já bem trabalhado pela própria Organização Mundial de Saúde, é um conceito amplo, né, então fala da saúde mental como um estado de bem-estar
onde o indivíduo, a pessoa, ela tem a capacidade de desenvolver habilidades, de lidar com desafios, de trabalhar, né, e de realizar de forma saudável as relações e contribuir dentro daquele contexto onde vive, né? Então, esse é um conceito amplo sobre saúde mental, mas que faz total sentido e tira a saúde mental como objeto privado de profissionais da área da saúde. Então, acho que esse é um equívoco que a gente vive muito hoje, pelo menos aqui no Brasil, que toda vez que a gente fala de saúde mental ou que a gente vai falar de emoções, a impressão que dá é que eu preciso terceirizar, né, essa conversa a um profissional especializado, a um psicólogo, a um psiquiatra, né, quando, na verdade, a gente precisa ter um conceito mais amplo de saúde mental, né? Então, a saúde mental é o meio da nossa existência e da nossa relação com o mundo, né? Então, por isso que eu acho que ela pode ser objeto da nossa discussão também na área da educação, obviamente sem diminuir a importância dos profissionais especializados nos casos graves, né? Mas acredito que a gente vai avançar muito mais se as escolas e os ambientes educacionais conseguirem enfrentar de forma um pouco mais ativa as questões de saúde mental. Há, pelo menos aqui no Brasil, e eu sei que essa é uma discussão também de outros países, né, a diferença entre saúde mental e saúde emocional, né? Me parece que a saúde emocional aqui no Brasil ela tem ganhado bastante popularidade. Faz total sentido que ganhe, né, porque as nossas emoções elas são esses estados afetivos incontroláveis, então a gente sente emoções o tempo inteiro, independente da gente querer ou não. Então, são reações naturais, né, do nosso corpo. As emoções, elas estão conectadas como uma dimensão dentro da nossa saúde mental e dentro do próprio funcionamento do nosso cérebro, né? Então, sentir emoções é sinal, inclusive, de que nosso cérebro está conseguindo reagir a determinados estímulos que a gente tem sofrido, né, ou está sofrendo, mas esses processos, né, eles podem estar de alguma forma desequilibrados. Então, essas emoções, à medida que a gente não consiga trabalhar bem com elas, pode nos trazer problemas, né? E aí, a partir disso, que se inaugura toda uma nova área de atuação e de conhecimento que a gente tem chamado aí de habilidades socioemocionais, né? Então, primeiro entender que as emoções elas existirão, independente de qualquer coisa, que ter habilidade socioemocional não significa que a gente vai viver só com emoções positivas, mas é, sobretudo, criar habilidades de lidar com as emoções que são negativas, né? Então, que quando a gente esteja sob efeito de uma emoção negativa, que a gente não tome decisões precipitadas ou que faça algo que a gente vá se arrepender. Falando isso para adultos já é complexo, né? Então, imaginem a gente ensinar crianças e adolescentes que, em alguns momentos, ainda não têm toda a maturidade e compreensão para lidar com determinadas situações, então é muito mais complexo trabalhar isso com crianças, mas, obviamente, muito necessário. Então, há essa relação muito próxima, né, entre saúde emocional e saúde mental. Eu prefiro enxergar que a saúde emocional é uma das dimensões da saúde mental, né, mas elas são inseparáveis de qualquer forma. Qual a relação, né, que se dá entre a saúde mental e a aprendizagem, né? Então, aqui eu selecionei algumas possibilidades de abordagem educativa, que eu acho que é importante para a nossa conversa aqui. A primeira delas, que eu acho fundamental, é a lógica do Piaget, do desenvolvimento. Então, assim como há um processo de desenvolvimento educacional, há um processo de neurodesenvolvimento, né? Então, à medida que as crianças elas vão crescendo, vai acontecendo um conjunto de mudanças que são biológicas, anatômicas, né? Então o cérebro vai adquirindo ali novas habilidades, novos neurotransmissores, e isso vai criando novos repertórios de atuação para uma criança. E a adolescência é a mesma coisa, né? Então há ali um conjunto de hormônios e de neurotransmissores que, de alguma medida, inclusive, explicam uma certa impulsividade que os adolescentes têm, né? Então, adolescentes, por essência, são pessoas que estão sempre ali tentando se desafiar e vivem emoções de forma muito intensa. Isso tem uma explicação que é também biológica, fisiológica.
perceber essa mudança, né, no processo de desenvolvimento é fundamental para que a gente também pense o processo educacional. Então, que o processo educacional ele esteja adequado àquele momento de adaptação cerebral que uma pessoa tem. Lembrando que há sempre um risco quando a gente faz esse recorte por idade, né? Então, a gente sabe que a idade ele é um marcador cronológico importante, mas não necessariamente numa sala de estudantes com a mesma idade, a gente vai ter ali todos os estudantes no mesmo momento de desenvolvimento. Isso também é relacionado às questões sociais e a outras questões sociais que esse estudante vive. Por isso que eu acho que é importante a gente ampliar a concepção, não só para o desenvolvimento biológico e social, mas para questões da própria realidade. Então, a gente, enquanto educador, sempre vai acertar quando no processo educacional a gente consegue colocar sentido àquilo que a gente ensina. Então, muito mais fácil é ensinar uma criança e um adolescente quando os exemplos que a gente usa e quando a gente desperta o interesse partindo da realidade daquele próprio estudante. A gente sabe que um mesmo exemplo talvez funcione bem para um determinado grupo de estudantes e muito mal para outros. Pensando especificamente, na questão hospitalar, é muito comum a gente ver a própria questão da internação e do adoecimento sendo usado como um processo educacional. Então, a criança podendo ter ali mais ferramentas para ela entender, inclusive, aquilo que está acontecendo com ela nesse momento de adoecimento que ela vive. E aí tem o Paulo Freire, falar de Paulo Freire hoje no Brasil é quase que uma heresia, mas eu sigo firme acreditando nos ensinamentos que ele nos deixou, que a educação ela é transformadora. Então, se a saúde mental é a capacidade que a gente tem de aprender, de mudar o mundo à nossa volta, eu acho que está completamente conectado a esse processo educacional como um processo também de emancipação, para que as pessoas possam realizar aquilo que desejam. E aí o que é o transtorno mental, que é essa coisa que tanto nos assusta? São problemas, vai ter alguma alteração em algum tipo de funcionamento do nosso cérebro. Então eu selecionei alguns aqui, faz parte do funcionamento do nosso cérebro o pensamento, a percepção, a emoção, a comunicação, questões físicas, do próprio funcionamento anatômico do cérebro e o comportamento. Perceba que a alteração de qualquer uma dessas dimensões vai alterar o processo educacional. Então, qualquer uma dessas dimensões do funcionamento cerebral, se ela estiver alterada, ela vai exigir um esforço nosso, enquanto educador, enquanto professor, de adaptar o processo de aprendizagem para aquela limitação, para que a gente consiga superar essa limitação. E aí trabalhar um pouco com alguns mitos. Então, o transtorno mental ele ainda é muito envolvido com preconceito, com estigma. Então, o transtorno mental, em maneira alguma, é desvio de caráter, fraqueza pessoal, não é frescura, não é preguiça. Isso para criança é muito difícil, para adolescente também. Então, a gente acha, às vezes, que num processo de adoecimento grave, aquilo ali é a criança fazendo birra, manha, tendo alguma forma ali de nos impressionar, mas às vezes não é. Então, isso a gente precisa saber valorizar. E aí o papel do educador, que está há algum tempo acompanhando essa criança, é fundamental. Às vezes, um profissional da saúde, que tem um tempo muito curto para atender uma pessoa, não vai conseguir fazer um bom diagnóstico se não entender como é o comportamento daquela criança e do adolescente no dia a dia, em diferentes contextos e espaços, principalmente espaços de relação. A escola e o próprio hospital é um espaço onde naturalmente a gente vai estar se relacionando com outras pessoas. Tem também questões religiosas, então o transtorno mental não é causado por espíritos do mal, e nem é consequência de pobreza. Ainda que a gente saiba que a pobreza, ela acarreta aí um conjunto de problemas de saúde, mas não há uma relação direta entre ser pobre e ter transtorno mental. Falando muito rapidamente das principais emoções e transtornos que a gente tem e que a gente pode se deparar no nosso ambiente de trabalho, e aí estou pensando muito nesse ambiente
educacional. A gente tem a ansiedade, né? É uma sensação de ameaça, é uma preocupação. A ansiedade, enquanto uma emoção, enquanto um sentimento, ela dura um período curto de tempo e quase sempre ela antecipa algum medo, né? Então, é um medo daquilo que a gente talvez nem saiba direito o que é, ou que a gente saiba, mas coloca uma importância maior do que deveria. Isso gera uma ansiedade. Lembrando que a ansiedade não necessariamente é uma emoção ruim, né? É por meio da ansiedade que a gente, às vezes, se prepara melhor para fazer uma apresentação, para fazer uma fala pública, né? Então, há diversas situações que geram a gente ansiedade e não necessariamente isso é ruim. Isso, às vezes, pode ser usado de forma positiva. Diferente do transtorno de ansiedade, né? Que é quando a gente não consegue controlar mais essa emoção e que ela passa a criar problemas para aquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente deixou de sair, de fazer alguma atividade, porque a gente ficou com uma tamanha ansiedade que impediu a gente de fazer alguma ação. Então, isso passa a ser um processo de adoecimento. O estresse, também está caracterizado como um processo natural, normal, está muito relacionado com desafios, ameaças, que a gente pode ter, ou com alguns desconfortos que a gente tem. O estresse hoje ele é muito usado de forma, às vezes, banal, então é uma palavra que foi apropriada muito pelo senso comum, então o tempo inteiro a gente está estressado com tudo, mas, obviamente, a gente precisa tentar entender melhor o que causa esse estresse. Mais uma vez, não necessariamente é uma reação ruim, é uma reação, inclusive, de proteção que a gente tem do nosso organismo, sinalizando que alguma coisa não está funcionando bem. Então, eu posso estar estressado porque o meu trabalho não está me fazendo bem, porque as relações que eu tenho não estão me fazendo bem, e eu preciso entender o que significa essa reação do meu corpo. Frustração, então, é quando a gente sente desejo por algo e, eventualmente, a gente não consegue realizar alguma coisa. A frustração ela pode ser natural, então a gente nem sempre consegue aquilo que a gente gostaria, mas ela pode estar muito deslocada. Então a gente cria uma expectativa não real a respeito de alguma coisa e, obviamente, se essa expectativa ela não é real, a frustração é inevitável e pode gerar bastante sofrimento. Temos a depressão, então aqui a gente já começa a falar de um dos transtornos mais graves que a gente tem hoje, que é esse humor deprimido, prolongado. É importante a gente diferenciar tristeza de depressão, então eu percebo muito rapidamente a gente percebendo uma pessoa triste, achando que ela está depressiva, às vezes não, a tristeza é uma emoção natural que a gente tem enquanto ser humano, mas, obviamente, se isso ficar prolongado, se isso começar a impedir o desenvolvimento das minhas atividades normais, isso pode significar um problema, e aí precisa ser tratado, e a depressão é um transtorno que tem diferentes níveis. Então, eu posso ter uma depressão leve, que não me impede de ter uma atividade social normal, mas eu posso também ter uma depressão muito grave, inclusive acarretando a morte, porque a pessoa não tem ânimo de realizar atividades básicas da sua vida, e estou falando do transtorno de forma geral, mas isso acomete também crianças, e sobretudo adolescentes. O transtorno mais comum das nossas crianças, certamente aí nossos pedagogos já ouviram muito falar, os nossos educadores também, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É o transtorno mais frequente, mais comum. Há muita dificuldade de fazer diagnóstico desse transtorno, mas quase sempre é aquele estudante, que num contexto educacional, em sala de aula ou em outro ambiente, ele tem dificuldade de manter a atenção, ele está sempre muito hiperativo, então cria-se aí esse diagnóstico. Precisa trabalhar com muito cuidado, às vezes não é necessariamente um diagnóstico de doença, mas é uma criança que não se adapta àquele contexto educacional que a gente criou. Então, a gente fica tentando fazer a criança se adaptar a determinado modelo de educação e pode ser que ela não tenha um problema em si, mas aquele modelo que não se adequa a ela. A gente tem visto isso agora durante a pandemia. Então, tem muito aluno que era classificado com TDAH na escola, porque não conseguia ficar quieto, porque não prestava atenção, e que agora, tendo que fazer as aulas online,
já tem um comportamento diferente, né? Então, há de se pensar se era de fato uma criança com um processo de adoecimento ou se era uma escola que ainda é muito rígida, né, e que quer colocar todos os estudantes dentro do mesmo processo de aprendizagem. Isso pode não funcionar para alguns, mas obviamente é um transtorno e eventualmente a gente precisa tratar. Esse gráfico eu gosto muito, né? Então esse eixo horizontal são as idades, então dá para a gente perceber bem quais são os transtornos mais frequentes, né, em determinadas faixas de idade. Então, como eu disse, para as crianças, né, o transtorno mais frequente é o transtorno do déficit de atenção, mas aí percebam, né, que já a partir dos 5 anos a gente começa a ter transtornos de ansiedade, a gente pode ter um pouco depois, né, para os adolescentes, a depressão, a anorexia, né, então situações mais graves. Então, depois vocês podem olhar com mais calma, a depender do tipo de estudante, né, da idade que o estudante tem, a gente pode pensar aqui quais são os transtornos mais comuns. Tem os outros dois aqui, que não são propriamente transtornos, mas são frequentes, né, que é a automutilação. Então, quando o adolescente ou a criança passa a se ferir, né, isso está relacionado sempre a um processo de sofrimento bastante forte, né? Então, o fato de provocar uma dor física, às vezes, é uma maneira de aliviar um pouco esse sofrimento, né, que é do processo, do próprio processo mental ali, daquilo que está preocupando. Tem sido, infelizmente, muito frequente, né, é um fenômeno muito frequente aqui no Brasil, mas eu sei que no mundo também é muito frequente, sobretudo em crianças e adolescentes. Infelizmente, a internet hoje serve, inclusive, para divulgar esse tipo de prática, e é quase como se uma epidemia surgisse, né, a partir desse tipo de prática. E mais grave, o suicídio, né, também não é um transtorno mental, mas pode estar associado a outros transtornos, então há uma associação muito forte entre depressão e suicídio. Então, toda vez que a gente perceber, né, nos nossos estudantes que ele está com um comportamento muito alterado, né, a gente tem que se preocupar e algumas vezes sim encaminhar para um profissional especializado. Certamente o suicídio é uma sensação de ambivalência, né, então essa pessoa vai oscilar demais entre o desejo de viver e de morrer, né, e aí o professor, né, aquela pessoa que está próxima, pode ajudar, pode identificar e pode ajudar. Lembrar que, às vezes, o suicídio está motivado a conflitos familiares. Então, nem sempre a família é onde essa pessoa, esse estudante, vai poder manifestar o sofrimento, né? Então, às vezes, ele chega manifestando esse sofrimento para o educador, para aquela pessoa que criou um vínculo de confiança. E aí a gente precisa saber o que fazer, como que a gente encaminha uma situação desse tipo. Bom, vou acelerar um pouco aqui, para ele é mais complexo. Então, as nossas muitas incertezas, com uma imprevisibilidade, essa pandemia diz a respeito dessa imprevisibilidade. Então, todos nós tínhamos um planejamento para 2020, né, e a gente viu esse planejamento por completo ser destruído, as nossas vidas todas alteradas. Hoje a gente tem um acesso muito grande às informações, né, então a gente acaba sofrendo em demasia por problemas do mundo todo, né? Então, se a gente fica com carga emocional muito grande, diferente do que era no passado, e a gente tem o advento aí das relações, das mídias sociais, que estão mediando a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Que precisa ser pensado, precisa ser melhor estudado, né? A Rebeca falou um pouco do bullying, isso é muito comum hoje para as crianças e adolescentes. Então, como esse mundo virtual ele causa adoecimento, porque quase sempre ele vem de um mundo que não é real. Então, uma pessoa que está com depressão começa a olhar no Instagram, só vê foto de gente feliz, comendo coisa boa, viajando para lugar legal. Isso agrava, certamente, a insatisfação que ela tem por estar em casa. Não necessariamente as pessoas que postaram, às vezes aquilo é também só uma válvula de escape dessas pessoas. Então, o nosso cérebro, né, e as nossas emoções, elas têm que lidar com um conjunto muito complexo hoje de coisas e de relações que são mediadas por essas redes sociais.
Bom, pandemia por Covid, né, e a saúde mental. Então, o que a gente sabe até agora? Né, tudo é muito novo, mas certamente uma pandemia deixa a gente num estado de alerta, preocupado, né, há um estresse natural, uma sensação de impotência sobre como lidar com essa situação. Há estimativas, né, que uma quarta onda da pandemia seria uma consequência bastante grande de adoecimento em saúde mental. Então, estima-se aí que entre 1/3 e metade da população muito diretamente envolvida com a pandemia possa ter algum problema, né? E de que tipo seria esse problema, né? A gente pode dividir em consequências mais imediatas, né? Então, provavelmente são coisas que a gente já pode estar vivendo, né? Que é uma sensação de desamparo, a gente fica irritado, angustiado, né? Então, acho que durante esse momento de distanciamento social, certamente cada um de nós viveu essas emoções em algum momento, né? E isso acaba sendo uma reação imediata e temporária de curto prazo. Questões de alteração do apetite, né? Então, tem gente que está comendo mais, tem gente que está comendo menos, né? O próprio fato da gente ficar o dia inteiro em casa altera os nossos hábitos. Distúrbios de sono, né? Então gente dormindo demais, outras dormindo de menos. Conflitos interpessoais, né? Então a gente pediu demais para ter mais tempo com os nossos familiares, né? Hoje a gente está revendo se quer ficar tanto tempo assim trancado dentro de casa, convivendo com as pessoas, né? Então isso certamente traz consequências, né, para nossa saúde mental. E aí coisas muito mais graves, né? Então observa-se, isso são dados já coletados, um aumento do número de casos de violência doméstica contra a mulher e contra crianças, né? Então esse é um dado muito preocupante que a gente precisa ficar atento, né? Isso no Brasil é um problema muito sério. Em outros países eu tenho certeza que também. E aí as consequências mais tardias dessa pandemia, né? Então tem a questão do luto. O processo de luto em cada cultura, né, ele é recheado de tradições, né, e que elas precisam ser realizadas para que a gente entenda a perda de alguém, e a pandemia tem impedido que esses rituais eles sejam realizados, né? Então a gente está enterrando os nossos parentes, as pessoas que a gente gosta, sem ter todos esses processos aí de despedida e que ajuda a gente a entender melhor a perda daquela pessoa, né? Então isso pode trazer consequências para muitas pessoas. A depressão, que eu já expliquei o que é, transtorno de adaptação, né? Então a gente está condicionado a uma nova realidade, a novos hábitos, né? Isso pode trazer sofrimento. A manifestação de estresse pós-traumático, né? Então é um estresse permanente depois de um momento aí grave que a gente viveu. Aqui eu lembro, né, que a pandemia ela é mais cruel para aquelas pessoas que já tinham vidas mais difíceis, né? Então a gente, para qualquer lugar que a gente olha, em diferentes países, a gente percebe que a pandemia atinge mais e de forma mais grave as pessoas que já tinham muitos problemas sociais, pobrezas e outras tantas faltas. E abuso de álcool e outras drogas como uma consequência também tardia da pandemia. Bom, indo já para o final aqui da minha fala, isso vai trazer novas exigências, né, para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, isso vai impactar o processo de educação, então a gente não vai sair ileso dessa pandemia, ela vai deixar certamente marcas em todos nós. Imagino que vocês, né, certamente estão sofrendo em ter que mudar as rotinas de trabalho, né? No começo a gente queria entender o que eram essas reuniões virtuais. Hoje a gente fica 10, 15 horas plantado na frente de uma tela. A gente achou que as reuniões elas seriam mais resolutivas e elas não são. A gente está fazendo mais reunião, tenho a impressão, pelo menos aqui é o que tem acontecido comigo. E as crianças, né, que já passavam um tempo muito grande na frente das telas, e a gente falava da importância delas saírem da frente das telas, a gente está obrigando elas agora a ficarem na frente das telas no processo de educação, né? Então, certamente isso vai trazer consequências para a saúde mental, não só das crianças, mas da gente também, que é trabalhador e que está se relacionando de várias formas com esse fenômeno. Sinais de alerta, né? Então, dica aí para educadores, né? Então, se vocês tiverem dúvidas do que fazer, né, ou de como identifica problemas de saúde mental, acho que aqui tem algumas questões importantes, né? O sofrimento, ele é natural, a gente precisa entender se esse sofrimento ele é proporcional, se ele tem uma razão identificada,
Então, toda vez que eu tiver um estudante sofrendo muito e ele não consegue falar, né, a gente não consegue entender o motivo daquele sofrimento, pode ser um sinal de alerta. Queda do rendimento acadêmico, escolar, né, então era um estudante ali que ia muito bem e ele passa a ir muito mal. A pessoa tende a se isolar, né, então a gente percebe os sinais mais graves aí de autoagressão, automutilação. Importante a gente perceber, às vezes, essas crianças que estão se cortando, elas costumam usar blusa, né? Costumam usar roupas de manga longa para esconder os ferimentos, então ficar um pouco atento a um estudante com uma roupa de frio no momento onde está quente, por exemplo, né? Então são sinais de alerta para a gente. E as falas, né, do desejo de morrer. Muita gente me pergunta como que a gente aborda essa questão do suicídio, né? Tem que abordar de forma muito direta mesmo, perguntar para a pessoa se ela está pensando em se matar ou se ela está pensando em morrer, né? Quase sempre isso abre um diálogo, né? E as pessoas quase sempre falam sim sobre isso e a gente pode ajudá-las. É mito achar que falar sobre suicídio aumenta o risco de suicídio, tá? Ao contrário, não falar sobre suicídio evita que a gente encontre pessoas que precisam de ajuda. Mais um dado interessante, né, lembrar que a gente não pode criar doença onde não há, né, lembrar que o sofrimento faz parte do nosso processo natural de vida e de amadurecimento, né, então não é muito alto o número de pessoas que têm transtorno mental, né, para crianças e adolescentes é em torno de 13%. Então, não quer dizer que toda a nossa criança e adolescente que está triste, ele tem depressão, né? Na verdade, de 10 crianças, ali em torno de uma pode ter, de fato, algum transtorno mental. E o quanto antes a gente lidar com esse problema, melhor vai ser para que ele possa se desenvolver, cuidar desse problema e se desenvolver sem nenhum prejuízo aí às suas atividades. A conexão, né? Então, ter uma postura empática, enquanto educador, poder se aproximar, né, dos estudantes. E aí eu acho que vocês têm uma habilidade que é essencial, né? Então, esse tipo de ensino que se dá para uma criança que já está fragilizada, se dá por meio de muita empatia, né? Então, acredito, inclusive, que vocês podem ensinar demais para as escolas, né? Que acaba tendo um processo de educação que é um pouco mais impessoal, né? A gente tem ali um número muito grande de crianças numa sala e acaba fazendo uma coisa mais impessoal. Lembrando, né, que a gente só vai conseguir cuidar da saúde das pessoas se a gente estiver bem, né? Então, ninguém com a saúde emocional completamente desequilibrada vai conseguir cuidar, né, de alguém. Então, a gente precisa perceber as nossas próprias emoções, a gente precisa reconhecer as reações que vêm dessas emoções e tentar controlá-las quando a gente achar que precisa. Então, esse é o processo que também tem que ser um processo de desenvolvimento nosso, né, dessa habilidade socioemocional. A gente tem que pensar na nossa saúde mental, né, atividade física, sono, alimentação. Na área da saúde, eu brinco, né, profissional da saúde é ótimo em dar um monte de dica de como cuidar da saúde, mas a gente mesmo cuida muito mal da própria saúde, né? Então, se a gente espera que as nossas crianças e adolescentes se cuidem, que no mínimo a gente possa ser um pouco de exemplo para eles. E como a gente ensina, né, os alunos a se cuidarem. Então, quando a gente estiver pensando numa situação de muito estresse, né, então ajudar os estudantes a raciocinarem, a entenderem, né, o que causou aquela emoção, de que forma ele sentiu aquilo, como ele pode agir a partir daquela emoção. E isso a gente consegue fazer, inclusive, com crianças muito pequenas, né? Então, não subestimem a capacidade das crianças de poderem elaborar e de entender um pouco as emoções que está vivendo. O que causou, né, quando a gente fala de ansiedade, a mesma coisa, o que causou esse medo, receio, se essa ansiedade ela é proporcional àquilo que de fato está acontecendo, quais as forças e fraquezas que o estudante tem para lidar com aquela situação. Então, a gente pode até fazer, né, 2 colunas com o estudante, fazer ele pensar que ele não é só fragilidade, que ele também tem um conjunto ali de possibilidades de lidar com uma situação, com um problema. E a frustração é a mesma coisa, né? É muito natural crianças e adolescentes terem uma expectativa muito longe do real, né? E aí, quando aquela realização não se concretiza, isso gera um sentimento de frustração. Então, o tempo inteiro tentar materializar com as crianças e adolescentes como que a gente pode
um plano que faça com que aquele desejo seja possível de atingir, né? Então, fazer isso como exercício e adolescentes é muito bem-vindo. A terapia, né, que isso é uma atribuição de profissionais de saúde, mas o educador ele é uma figura estratégica, né, pelo tempo de convivência, pelo acompanhamento que faz, é uma pessoa que consegue perceber de forma muito sutil as mudanças de comportamento e as dificuldades, né, de uma criança, e certamente pode encaminhar para um serviço especializado de saúde. Para finalizar, né, eu acho que o áudio vai ficar ruim aqui, depois vocês podem ouvir o que significou para as crianças e adolescentes, né, ficarem nesse momento de distanciamento social. O Antônio, né, que é o mais jovem aqui, ele fala que ele sentiu tristeza, felicidade, tem hora que ele está bem, tem hora que ele está ruim, né, então ele consegue traduzir um pouco do que é esse momento de distanciamento social, né, que são emoções que elas flutuam muito, mas ele sente muita saudade da escola e dos bancos da escola, né, então da relação com os estudantes. E o adolescente que consegue elaborar melhor, ele também sente falta da relação com o professor, né, então vejamos nós que como que os profissionais da saúde, os profissionais da educação hoje talvez sejam mais valorizados, né, porque a falta tem sido grande desses profissionais na vida das pessoas. Bom, com isso eu encerro, agradeço. Agradecemos al doctor Rosa esta ruta, ¿verdad?, que nos ha regalado para conocer más sobre la salud mental, y ciertamente para todos los docentes que están hoy presentes aquí va a ser un gran apoyo y una gran orientación para la labor que tenemos que realizar. Me quedo, ¿verdad?, con una de las láminas que usted nos dio, donde dice que la salud mental es la capacidad de lidiar con los desafíos de la vida. Qué gran desafío nos deja, doctor Anderson. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar, el doctor Rosa, ¿verdad?, nos dio un pie para la presentación que sigue. Vamos a recibir a la señorita Yulita Korovich-Dotti, psicóloga titulada de la Universidad de Chile, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, con experiencia de 8 años en el ámbito de la pedagogía hospitalaria, con el rol de psicóloga en la Fundación Carolina Laura Riquelme, en donde ha colaborado en la salud mental del docente, propiciando el autocuidado, como también en la ejecución de talleres de desarrollo socioemocional con estudiantes, y en la colaboración de la dotación de la planta docente de la Fundación. Además, posee experiencia en el área clínica, tanto en el ámbito público como privado. Y la señorita Constanza Bustos Maldonado, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en terapia sistémica, especialista en autocuidado y bienestar profesional. Tiene una amplia trayectoria laboral en el contexto educacional y clínico, experiencia en intervenciones con diferentes grupos etarios, principalmente en la realización de talleres de desarrollo socioemocional y psicoterapia individual y familiar. Actualmente es psicóloga educacional hospitalaria en la Fundación Carolina Laura Riquelme. Las escuchamos. Hola a todos. Muchas gracias por la presentación. Sí, también por la invitación de poder tener la posibilidad de exponer lo que hacemos un poco en la Fundación Carolina Laura Riquelme y lo que está ocurriendo también a nivel de estos tiempos de crisis, de cambios. Así que vamos a comenzar esta presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Se logra ver? Todavía no, Yubitsa. Ahí sí, ahí sí. Ahí Sí. se cargó. Ya, perfecto.
Bueno, el día de hoy con Constanza les vamos a hablar sobre los cuidados del docente hospitalario y la experiencia en la Fundación Carolina Labra Riquelme. Nos gustaría, para comenzar, contextualizar la docencia. La docencia siempre ha sido vista como una población de mucho riesgo para la salud mental, dados los altos índices y los niveles de burnout que presentan los docentes, que se pueden percibir con un agotamiento físico, mental, despersonalización, cansancio, estrés, etc. Los docentes en la pedagogía hospitalaria cumplen un rol pluridimensional, requiriendo no solamente características transversales que son solicitadas para los docentes, sino que características personales imprescindibles para el desempeño en este contexto. Por otro lado, también los que trabajan en la pedagogía hospitalaria con niños con perfil de la salud mental podrían conllevar una traumatización y un impacto silencioso e insidioso en el equipo de trabajo, pudiendo repetir ciertos patrones conductuales que son vistos en los estudiantes con el mismo equipo de trabajo, y eso es algo casi imperceptible, y desde ahí la relevancia, como decía anteriormente, las distintas ponencias súper relevantes, comprender el autocuidado, darle la relevancia y la importancia del autocuidado y de generar espacios e instancias en los equipos de trabajo para promover la salud mental y el cuidado personal. Bueno, estas son algunas de las características transversales solicitadas a los docentes a nivel en general en distintos contextos educativos, como el manejo curricular, los conocimientos didácticas y los recursos, atención a las necesidades cognitivas y socioemocionales de los estudiantes, experiencia laboral y perfeccionamiento docente. Sin embargo, dentro de la pedagogía hospitalaria es imprescindible y fundamental poder tener estas características con un mayor logro de manejo emocional, flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de empatía y comunicación, perseverancia, resiliencia y motivación, y aceptación de ciertas limitaciones. ¿Por qué es la importancia de tener estas características personales, dado estas posibles situaciones de alta carga emocional que enfrenta el profesional de la pedagogía hospitalaria? En relación a la experiencia que hemos visto trabajando en este contexto, hemos visto que las experiencias de duelo son una de las situaciones de mayor carga emocional, dado que nosotros no solamente vemos el sufrimiento de las familias cuando algún estudiante, hijo, fallece, sino que también nosotros generamos un vínculo con esas familias, con el estudiante, y además a la vez tenemos que abordar a los distintos compañeros de ese estudiante y poder contenerlos. Por otra parte, otra de las situaciones de alta carga emocional son los conflictos que se pueden presentar en el aula, entre estudiantes como estudiante-docente, en colegio principalmente en el área de la salud mental. Otra de las situaciones de alta carga emocional que se podrían presentar son las descompensaciones de ciertos estudiantes. No solamente los que tienen una base y una sintomatología psiquiátrica, sino que también médica. Y para eso es relevante que el docente o el profesional que esté a cargo de este grupo de estudiantes esté en un estado de alerta constante, de contención para el grupo estudiantil. Bueno, tal como mencionaba Anderson, Rebeca anteriormente, el impacto del COVID ha generado distintas sintomatologías. Son tiempos de cambios, son tiempos que nos ha llevado a replantearnos distintas temáticas, y sin duda esta situación actual ha puesto a prueba los estilos de afrontamiento, capacidades físicas y psíquicas de los individuos, teniendo que incorporar distintos hábitos y conductas en la vida cotidiana que no estábamos acostumbrados. En las últimas décadas en Chile estamos viviendo esta crisis sanitaria que se está viviendo también a nivel mundial. Sin embargo, anteriormente se vivió un estallido social, anteriormente también desastres naturales, y estas crisis, estas numerosas crisis, alteran el día a día en la educación para estudiantes y familias. Y hay que considerar que no solamente para los estudiantes y sus familias, sino que son de mucha consideración los docentes, dado que están presentando sintomatología propia de una reacción adaptativa.
como malestar subjetivo, acompañados de alteraciones emocionales. Esto porque también el COVID genera una amenaza a la integridad física del ser humano y también a alteraciones emocionales producto de pérdidas que estamos viviendo actualmente. Acá está dividido en dos segmentos porque estos son los principales sentimientos que se han presentado en literatura muy incipiente frente a la pandemia. Al costado izquierdo superior podemos ver los sentimientos más desagradables que han aparecido: incertidumbre, miedo, angustia, tristeza, aburrimiento, ansiedad, soledad, dado al aislamiento indefinido, responsabilidad y el enojo. Sin embargo, como decía Rebeca anteriormente, se han valorado distintos conceptos claves como la empatía, solidaridad y conciencia social. Además, nos ha llevado a una reflexión continua y a una revisión del sistema, tanto educativo como sanitario, y además nos ha llevado a valorar conceptos, situaciones que teníamos tan naturalizadas anteriormente como el medio ambiente y los afectos, y que ahora nos genera tanta nostalgia. Sin duda, esto ha generado desafíos y demandas para la educación, y lo cual se ha llevado a esto, que es una nueva modalidad educativa, que es la educación digital. ¿Qué ha requerido? Primero, una información y alfabetización informacional. Conocer las distintas plataformas que existen para desempeñar una modalidad educativa y una educación pertinente y atingente a las distintas necesidades de los estudiantes. No solamente eso, sino que también comunicación y colaboración, no solamente con el equipo de trabajo, con la coordinación, dirección, sostenedores, sino que también con las familias. Por otro lado, una creación continua de contenido digital en donde demanda alta creatividad y muchas veces mucho tiempo también de trabajo en torno a esto. Otro aspecto que antes lo teníamos muy seguro, muy en la zona de confort, es la seguridad, dado que estamos trabajando con medios tecnológicos en donde también hemos visto más problematizado en ciertos aspectos esta protección personal y la protección de datos. Otro de los aspectos que se han visto como desafíos y demandas es la resolución de conflictos, en donde los docentes y los profesionales que trabajamos en la pedagogía hospitalaria hemos tenido que estar identificando necesidades, recursos digitales que el estudiante pueda tener, que su familia pueda llevar a cabo esta educación digital, y también sobre necesidades que se van presentando en el tiempo, si es que hay algún recurso digital que es más atingente para cierto estudiante o es más pertinente para otro, ir adaptando curricularmente estos distintos desafíos. Y además, el rol docente ya no es solamente un difusor de contenido, sino que es un agente de calma, de contención, el encargado de incorporar el diálogo y el contacto entre estudiantes. Se ha visto que hay una nostalgia entre ellos de extrañarse, de generar este sentido de pertenencia como grupo curso, y súper importante instaurar también espacios también de diálogos entre ellos. Estas son las dificultades que se han visto más presentes en la educación digital. Por una parte, se ha visto críticas al material elaborado por parte de algunas familias también. Dificultar la conectividad de ciertos estudiantes. Esto lamentablemente ha aumentado mayormente la brecha educativa. Además, hemos visto un aumento en la sintomatología psiquiátrica, no solamente en los niños que tenían una base en la salud mental, un tratamiento psicológico o psiquiátrico, sino que también en estudiantes que anteriormente no presentaban y que ahora se han visto más ansiosos. Ahí anteriormente Anderson mencionaba casos de depresión, de ansiedad, de frustración, de mucho temor, etc. Además, hemos visto a familias muy sobrepasadas, apoderados muy sobrepasados, teniendo que lidiar con la vida hogareña, laboral, en la crianza y también educativa. Y muchas veces nos encontramos por lo mismo con escaso apoyo parental en la educación de su hijo, baja participación de ciertos estudiantes también, y dificultad en el manejo emocional en grupos de estudiantes o de manera individual.
habiéndoles hablado un poco sobre el contexto, lo que estamos viviendo a nivel país, a nivel mundial, lo que genera trabajar en el contexto de pedagogía hospitalaria además y el rol docente propiamente tal, ¿cómo entonces mitigar estos factores de riesgo? Bueno, quisiéramos entonces hablarles un poco de cómo nosotras abordamos estas temáticas, cómo abordamos lo difícil que puede ser trabajar en un contexto de tan alta carga emocional y desde el autocuidado. Entonces, les voy a comentar un poquito de cómo es en particular la experiencia del autocuidado en la Fundación Carolina Labra Riquelme. Y bueno, creo que es una palabra que se ocupa mucho, que cuando se habla como de estrés o de factores de riesgo, siempre aparece el tema del autocuidado. Me gustaría definirlo por lo mismo. Y se puede entender como un conjunto de prácticas cotidianas y las decisiones sobre estas prácticas con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad. Son todas las acciones que nosotros hacemos para cuidarnos a nosotros mismos. Y es por eso que el autocuidado tiene distintos ámbitos. Está el ámbito emocional, el ámbito social, el ámbito espiritual, el autocuidado físico, el autocuidado digital, que hoy en día cobra alta relevancia, sobre todo por estos factores que antes mencionaba Yubitsa. Y bueno, podríamos seguir, podríamos hablar del autocuidado financiero, del autocuidado cognitivo, del autocuidado espacial, si pensamos en cómo estamos cuidando nuestro propio medio ambiente. Y estos que aparecen acá son los ámbitos que nosotras tratamos de abordar en mayor medida cuando hacemos nuestras intervenciones dentro de la fundación con los equipos docentes. Entonces, en la siguiente diapo se puede ver cuáles son las grandes dos instancias que nosotras tenemos para abordar la temática de autocuidado docente en la fundación. La fundación hay varios colegios que pertenecen a la misma y lo que hacemos es hacer talleres de autocuidado, que son instancias particulares más locales dentro de cada colegio, con cada equipo de docente, y también jornadas de autocuidado, en donde ahí nos reunimos todos y estamos todos juntos en un mismo espacio y en el mismo lugar, excepto ahora cuando estamos en momentos de pandemia, que eso es un poco más difícil. Sin embargo, igual podemos hacer estas instancias de manera virtual. Todo lo que implica el autocuidado se puede ir adaptando, también es parte de las adaptaciones que tenemos que hacer, de las reinvenciones que tenemos que hacer en estos tiempos. Contándole un poquito cuáles son los objetivos de los talleres. Estos son los que hacemos de manera local en cada uno de los equipos docentes de la fundación. Dentro de los objetivos está entregar estrategias y asesoría. Creemos que muchas veces cuando estamos tratando con estudiantes que tienen características tan distintas, surgen muchas preguntas que muchas de ellas están dentro del ámbito de la psicología. Hay muchos de los estudiantes de pedagogía hospitalaria que están derivados del área de la salud mental y cuando ahí aparecen dudas sobre diagnósticos, sobre estrategias de abordaje, una de las formas en donde nosotras podemos apoyar como equipo de psicología a los docentes es entregando estas estrategias y asesorías, sobre todo respecto a estos diagnósticos que tienen que ver con nuestra área. También otro ámbito importante del autocuidado es el autoconocimiento. Para cuidarme a mí mismo, a mí misma, necesito conocerme, necesito saber cuáles son mis necesidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las áreas de mi vida que tal vez me cuesta más cuidarme, me presto menos atención. La comunicación dentro del equipo también es otro de nuestros objetivos. Si queremos cuidarnos a nosotros mismos y estamos insertos en un ambiente laboral, en un equipo de trabajo, necesitamos poder comunicar, poder establecer un diálogo significativo con nuestros colegas, con nuestros compañeros, y también el conocimiento con el compañero de trabajo. Nosotras
siempre hemos pensado que mientras más conozco a mi compañera, mientras más quiero a mi compañero o compañera de trabajo, mejor voy a hacer mi trabajo, mejor me voy a sentir también en el ambiente laboral. El amor propio es otro de los objetivos que nosotras tomamos como autocuidado, porque no solo implica conocerme para poder cuidarme, sino que yo también tengo que amarme a mí mismo y a mí misma para querer hacerlo. El trabajo en equipo también, el mejor trabajo se da en colaboración, la identificación y expresión emocional, y todo esto lo intentamos abordar a través de prácticas vivenciales, o sea que también no solamente abordar estos ámbitos, sino que realizar actividades en donde dentro del mismo taller que nosotros damos podamos vivir el autocuidado, por ejemplo, a través de una meditación o a través de un ejercicio que nos haga reírnos, que nos haga compartir, que nos haga dialogar. Todos estos objetivos con el fin de abordar el autocuidado y que se vaya conociendo más de esta temática, de modo que no solamente sea el taller de autocuidado, la instancia de cuidado a nosotros mismos, sino que a partir del taller podamos tener reflexiones que me hagan a mí en mi vida tomar decisiones respecto al autocuidado, porque como decía en la definición anterior, el autocuidado son todas las prácticas cotidianas que yo voy a hacer y las decisiones que hago sobre estas prácticas. Quisiéramos mostrarles algunas fotos que son ejemplos de algunas actividades que hemos hecho dentro de estos talleres. Entonces, por ejemplo, a través del arte, pintar objetos que puedan representar mis emociones a través de colores, generar un objeto que también en sí mismo me cuide al poder sentarme, por ejemplo, en el cojín, que me da una posición más cómoda. Hemos hecho algunas actividades como, ahí se ve imitando el pasapalabra, me imagino que algunos, sobre todo en Chile, han visto ese programa, tratando de enfocar el tema al autocuidado, al equipo. Hemos hecho cocina, picnic, todo esto siempre con un objetivo detrás, pero tratando siempre al mismo tiempo que el taller en sí mismo sea un espacio grato, un espacio de confianza. Y en la última imagen se puede ver un dibujo de un equipo que se hizo a través de la plataforma Zoom, como un ejemplo de cómo hemos llevado estos talleres también al ámbito digital. Ahora, pensando en otra parte que ya sería las jornadas de autocuidado, estas instancias en donde nos vamos a reunir con todos los docentes de la fundación, que eso implica 10 equipos diferentes. ¿Cuáles son los grandes objetivos? El conocimiento entre los equipos, porque a pesar de trabajar en escuelas distintas, somos todos gran parte de una misma fundación, de una misma institución que sentimos como familia también muchas veces. Que sea un espacio de distensión y relajación, o sea, que si nos vamos a conocer, que sea en un ambiente grato, en un ambiente distendido, donde yo pueda divertirme, que se genere un sentido de pertenencia, porque también es importante sentir que me importa el lugar donde trabajo y que también sé que a todas las personas que trabajan ahí les importa lo mismo, que trabajamos frente a un mismo objetivo. Y por último, una evaluación y cierre del semestre, y esto es porque las jornadas las hacemos al finalizar cada semestre. Y también queriendo mostrar algunas fotitos de algunas actividades que hacemos en estas jornadas. Ahí vemos algunos ejercicios como de yoga, algunos juegos de desafíos, y todos estos colaborativos y otras, por ejemplo, estas pelotas que es más que nada para pasarlo bien, para divertirnos y generar también dinámica. Y asimismo quisiera mostrarles algunas imágenes de cómo sería entonces el autocuidado en tiempos digitales. Sabemos que no es lo mismo, nosotros lo que más queremos es reunirnos entre nosotros, pero sin embargo igual hay alternativas, igual hay cosas que se pueden hacer desde lo digital. Y vemos acá en una imagen cómo estamos todos sosteniendo esta cuerdita, que no sé si se alcanza a ver bien, pero es la cuerdita de la gratitud, donde estábamos todos agradeciendo y resonando también con las cosas que agradece el resto de los colegas, de los compañeros y compañeras. También hicimos esta dinámica en donde podemos ver
a través de una pregunta que era ¿qué aprendizaje te gustaría adquirir en estos tiempos de cambio? Y fuimos viendo las respuestas de todos los docentes y se armaba este diagrama donde, como pueden ver, el autoconocimiento aparece como una de las palabras más repetidas entre los colegas, y también, por ejemplo, la cocina, porque hemos visto que dentro de los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo también toca mucho la vida personal, y creemos que también tiene que ver con el autocuidado, porque si nos vamos al autocuidado físico, ¿qué es lo que como? También es un elemento importante. Y también planteamos algunas preguntas, como las que se ven en la última parte, que ir viendo cómo podemos reflexionar en este ámbito. Creemos que el autocuidado tiene un impacto importante cuando se trabaja desde la institución, porque también hay una responsabilidad desde la institución de que las personas que trabajan ahí se cuiden, porque también un docente que no se cuida a sí mismo, que no está bien emocionalmente, no va a poder generar un aprendizaje socioemocional con los estudiantes. Yo tengo que estar bien para poder trabajar con otro, tengo que estar bien yo para poder intervenir también. Y dentro de los impactos que nosotros consideramos que podemos observar de estos talleres y de estas jornadas, son un mejoramiento en el clima laboral, un bienestar personal y profesional, una mayores formas de resolución de conflictos, se amplía el abanico de posibilidades, y por lo mismo un ambiente propicio para el aprendizaje socioemocional, porque también estamos buscando eso finalmente. Como una institución que entrega educación, queremos poder entregar desde la salud una educación en un ambiente propicio y de cuidado, tanto al otro como a nosotros mismos. Aquí está la bibliografía y nuestros correos por cualquier cosa. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Yulitza y Constanza. Ha sido muy interesante su presentación. Nos han ilustrado desde el ámbito teórico y en la práctica la importancia que tiene el autocuidado del docente y el impacto que tiene en sus estudiantes. Les agradecemos infinitamente por su presentación. Finalizando, quiero dar las gracias a todos los panelistas. En el chat hay muchísimas felicitaciones y agradecimientos por sus presentaciones. Asimismo, hay muchas preguntas, pero en honor al tiempo vamos a recogerlas y se las vamos a hacer llegar a nuestros panelistas, vamos a abusar de su buena disposición para luego poner las respuestas en la página web de Redlace y que estén a la disposición de todos quienes quieran consultar. Para cerrar el encuentro voy a dar la palabra a la doctora Silvia Riquelme. Bueno, agradecer a todas las personas, agradecer el tiempo valioso que me imagino que es para don Jorge Pizarro, Alfredo, que son los representantes del Palatino, a todos los ponentes que estuvieron presentes hoy día, María Rebeca, Anderson, a nuestra psicóloga Yulitza y Constanza, por el tiempo, y bueno, agradecer a todos los que estuvieron conectados todo el tiempo, y dar gracias por las felicitaciones que han entregado. Y bueno, esto cada día nos hace conocer más lo que estamos viviendo día a día, y que son momentos diferentes, difíciles para algunos, para la mayoría, y bueno, que tendremos que con todos estos conocimientos aprender a vivir de otra manera. Así que muchas gracias a todos, y gracias por el apoyo constante de las personas que están aquí presentes, como el Parlamento Latinoamericano y UNESCO. Muchas gracias a todos en general. Hasta luego. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Así es. Y muchas gracias a los 12 países representados en las personas que han estado participando de nuestro encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego, gracias.